continuidade ao curso de Dev para iniciante, vamos falar hoje sobre os componentes mais básicos. Será apenas um apanhado superficial sobre os componentes para vocês entenderem o seu contexto e onde eles se localizam. Os componentes que serão vistos são botões, edits, combo box, list boxes, checklist box, string grid, panel, group box, shape, image e quick report. Vamos ao Delphi. Eu vou utilizar um projeto ao qual eu desenvolvo para um cliente e um formulário ao qual já possui grande parte dos componentes que serão vistos aqui. Bom, aqui você pode ver um botão, sendo que aqui não é um botão comum, é um speed button. Ele tem uma funcionalidade diferenciada. Esse aqui é o speed button. Você pode definir um layout, né, você pode colocar, como você está vendo aqui, você pode colocar uma imagem, né? Ele pode ser posicionado acima, abaixo, à esquerda ou à direita. No caso, essa imagenzinha aqui que eu compus, inserir esse inquilino aqui. Mas se você quiser um botão mais simples que não tem essa funcionalidade, né, de acrescentar imagens, você pode acrescentar o button. Você pode ver aqui a classe dele, TButton, que é esse camarada que está aqui na banda standard, button. Você clica nele e clica aqui e ele já vem para cá, né? Aqui você pode colocar o seu nome, botar aqui imprimir, né? Vai depender muito do contexto do seu componente, né? Do que ele vai fazer. Nesse caso aqui, ele está criando um novo motivo para a vistoria de saída. E o que você faz nele, né? Todos os componentes que você insere no seu projeto, ele tem propriedades que podem ser vistas aqui, no caso as propriedades do botão, e os seus eventos. As propriedades são as suas características, como o tamanho, tipo de fonte, tamanho de fonte, se ele vai ter uma mensagem, né, de aviso que a gente chama de hint, que quando você passa o mouse sobre ele, ele vai e exibe o texto que você colocou aqui. Aqui você coloca o seu texto, né, o seu hint, a sua dica, e aqui você habilita ou desabilita essa dica, né? Fica a seu critério, nada disso é obrigatório. Como todo componente tem a sua lista de eventos, nesse caso aqui, o button, o seu evento padrão é o onClick, que você clica sobre ele com o botão esquerdo e ele efetua uma ação. Nesse caso aqui, ele pega os textos que são obtidos aqui nesses componentes, né, de data, o motivo, e adiciona no banco de dados correspondente aqui, mas vai sempre do seu critério. Esse aqui é um componente muito usado mesmo. E existem outros tipos de botões, né? Tem esse bit button aqui que tem umas funcionalidades que são diferenciadas aqui sobre o seu estilo, né? A propriedade style, se ele é autodetectável, se ele é novo, se ele tem essa característica do Windows 3.11, né? Ele tem umas particularidades, mas em suma todos eles têm a função de clique, afinal de contas ele é um botão, óbvio, né? E aqui temos o componente edit, outro componente também que é muito requisitado. Ele pode ser utilizado em diversas finalidades, como por exemplo telas de login para você informar usuário, senha, cadastramento de N entidades, né? Produtos, clientes, o que o seu sistema pedir. Telas de consulta, pode ser usado apenas para mostrar um texto, uma mensagem qualquer, depende muito do contexto do seu sistema, né? E o uso que você quer fazer para ele, né? Ele pode se comportar como um label, por exemplo. Um label é isso aqui, né? Só um textozinho, onde se você colocar a cor de fundo dele
com a mesma cor do fundo de onde ele estiver contido, no caso aqui é um group box, ele pode ser confundido com um label facilmente, entendeu? Eu vou até mostrar aqui a vocês como é que você pode fazer isso. Eu vou mudar a cor dele, vou botar a cor que está o componente debaixo de esse componente aqui, que é pensei que era button face, mas não é. Pronto, é essa aqui. Você vê que você não se confunde, é porque a gente já sabe que aqui tem um componente, né? Se você colocar aqui um texto, aqui na propriedade text, pronto, ele pode ser confundido facilmente com um label, entendeu? Vou agora retornar a cor dele. Agora vamos falar sobre o Combo Box, um componente muito útil, ao qual permite que você adicione um ou mais itens a ele e que seja possível que você em algum momento selecione uma das opções. Nesse caso aqui, como você pode ver, ele vai listar os bairros. O que ele faz? Quando ele abre esse formulário, ele vai no banco, faz uma consulta e traz todos os bairros contidos, cadastrados lá, né? E preenche ele para que eu possa fazer uma escolha dentro do meu contexto da vistoria do apartamento aqui. Eu vou mostrar ele funcionando. É uma coisa bem simples. Aqui, vistoria de saída. Eu vou criar um novo. E você pode perceber que aqui eu coloquei um label que ele me diz quantos bairros ele está trazendo, né? Para ficar mais informativo. Pronto. Ele pega todos os bairros do banco, traz aqui para que eu possa selecionar um entre eles. Só isso. Uma coisa bem simples. Agora vamos falar sobre o List Box. Ele tem um conceito parecido com o Combo Box, né? Porque ele armazena vários itens dentro dele para que você possa selecionar um ou mais, né? Ele faz o que o Combo Box faz, sendo que ele não é retrátil como o Combo, né? Você clica aqui e ele abre uma lista embaixo. Você seleciona um item ou mais. Não, mas esse aqui ele já fica visível, o tempo todo visível. Vamos voltar lá. Deixa eu ver se já tem algum que tenha isso preenchido. Tem aqui. Deixa eu ver se tem um que tenha mais itens. Ele só tem um. Mas esse é o mesmo contexto. Eu posso colocar aqui, eu vou colocar aqui um número aleatório, tá? Não sei se ele vai passar porque ele pede uma questão do formato. Ele cadastrou vários aqui. Mas você pode perceber, né, que é o mesmo comportamento do Combo Box, né? Ele armazena os itens lá dentro para que você possa escolher um ou mais, né? Só que ele não é retrátil. Agora, na verdade, eu vou mostrar a vocês onde é que vocês podem encontrar esses componentes. Recapitulando, no caso do botão, como, né, a gente viu, ele aqui na aba Standard, aqui com esse símbolo, né, o button. O Combo Box, você também pode pegar ele aqui na aba Standard e esse camaradinho aqui, né, Combo Box, com esse símbolo. O List Box é o vizinho dele, esse cara aqui. Ele tem esse formato, né? Mas aí, como você pode alterar aqui as cores dele, remover a borda, quer ver? Você tira aqui, ó, sem borda, você mudar a cor de fundo, entendeu? Você faz como você quiser.
Agora vamos falar sobre o checklist box. Ele não está contido aqui nesse formulário, mas eu vou adicionar para que vocês possam ver. Ele fica aqui, ele não fica na aba Standard, ele fica na aba Additional, e é esse carinha aqui. Perceba que ele tem o mesmo aspecto que o list box, o mesmo aspecto. Se você colocar um do lado do outro, você olhando você não sabe distinguir, né? Mas cada um tem suas propriedades e eventos distintos. Mas e o seu comportamento é um pouco diferente. Ele tem a mesma coisa, ele tem o mesmo conceito, né? Vamos dizer assim, o conceito base do list box, que é adicionar item a item aqui para que você possa escolher um ou mais, sendo que já o checkbox list, ele permite que esses itens que estão aqui você selecione eles com uma marca de seleção, um check, né? Aquele quadradinho. Eu vou mostrar a vocês, eu vou colocar aqui 3 opções para que você veja como é que ele se comporta. Né? Ele cria esses 3 itens aqui. Agora eu vou executar. Aí está. Os mesmos itens conforme o list box, né? São selecionáveis. Sendo que aqui eles também são selecionáveis, só que através de uma lista de checagem. É uma coisa mais visual. Por exemplo, aqui no listbox você tem uma propriedade que você habilita ela para que você possa selecionar mais de um, sendo que você tem que fazer isso com o pressionamento da tecla Ctrl, se eu não me engano. Eu vou confirmar. E aqui no checkbox list ele não precisa de nada disso. Basta você clicar na caixinha e ele seleciona um ou mais. Entendeu? Eu poderia também ter colocado esses mesmos dados aqui, telefone, se é comercial, se é residencial, tudo aqui, entendeu? Mas não foi o caso, né? E aqui sobre o listbox, eu vou mostrar a vocês qual a opção que permite a seleção de mais de um item. Essa aqui, multi-select. Se eu habilitar, eu posso selecionar um ou mais. Perceba que quando eu estou selecionando mais de um, eu estou pressionando a tecla Ctrl. Né? E isso faz com que ele se comporte da mesma forma que o checklist box. Apenas um pouco mais de esforço, digamos assim. Agora vamos passar rapidamente pelo string grid. Ele não tem aqui nenhum string grid porque não se fez necessário, porque foi mais prático usar o dbgrid, que também é um componente muito utilizado, mas eu não coloquei ele aqui sendo como os mais comuns, porque eu teria também que entrar no conceito de dataset, data source, né, conexão, essas coisas, mas também é um componente bastante utilizado. Se você vier aqui em Additional e clicar sobre esse ícone, você vai adicionar um string grid. Ele tem esse mesmo estilo do grid view, né, que exibe as informações tabularmente, né, em linhas e colunas, né, você pode perceber aqui linhas e colunas, sendo que o grid view ele obtém dados de uma fonte de dados, uma tabela Excel, um banco de dados, seja ele de qual fonte for, Oracle, MySQL, SQL Server. E já aqui não, aqui você cadastra meio que programaticamente ali
Não sei, vai depender muito do que você estiver fazendo, né? Você entra num loop lá para pegar dados de um cliente e aí colocar aqui, não sei, aí vai do que você estiver fazendo, né? Ele é um componente bem utilizado, mas ele é meio trabalhosozinho de você tá escolhendo linhas e colunas. Então, por isso, para não tornar esse vídeo muito extenso, eu não vou exemplificar ele, porque senão demoraria muito. Mas ele tem essa mesma finalidade de exibir os dados tabularmente. Agora vamos falar do painel. O painel é um componente do tipo container. O que isso significa? Significa que ele é capaz de conter, de agrupar outros componentes, né? Ele é para fins de organização, né? Para não deixar os seus componentes muito soltos, né? Às vezes você quer agrupar por uma finalidade, né? uma categoria, por exemplo aqui, dados do imóvel, né? Aqui você tem informações, componentes que referentes ao imóvel, então você coloca tudo dentro de um painel. Mas não só de painel que temos componentes do tipo container. Nesse caso aqui é um group box, né? A grande diferença do group box é que ele pode colocar esse textozinho aqui informativo. É a mesma coisa do painel. Você vem aqui para poder acessar o painel, você vem aqui na aba Standard e seleciona esse carinha aqui, esse quadradinho, e coloca aqui, e aqui está o painel. Na verdade, nós estamos dentro de um grande painel. Você vê que quando eu venho aqui, ele nessa lateral esquerda aqui, ele vai sumindo, né? Porque ele está dentro de um componente do tipo group box, né? Então ele está aqui dentro, ele não pode fugir dessas fronteiras. Se eu pegar esse mesmo componente e colocar aqui fora, porque aqui é a área livre do formulário, né? Você vê que aqui, agora sim, ele está no formulário, ele não está dentro de outro componente. No caso, vamos dizer que o container deste componente aqui está sendo o painel, então ele pode caminhar livremente aqui dentro. Então, se você vier aqui, você pode colocar qualquer tipo de componente aqui dentro, inclusive outro painel. Se eu vier aqui, pegar outro painel e colocar aqui dentro, ele fica normalmente. Uma tela normal, vamos supor que aqui seja um formulário, né? E aí você colocou um painel e quer subdividir, né, em alguns componentes por categoria. Aí você vai colocando, coloca um label, por exemplo, né? Coloca o edit, aí coloca um botão, coloca um combo box e por aí vai. Se você for fazer a mesma coisa, né, aqui embaixo você pode selecionar esse componente que tem todos esses componentes dentro dele, e aí pressiona Ctrl C, copia, e aí clica fora dele, no caso nesse outro painel aqui, e Ctrl V, que ele vai colar um outro componente já com outros. Você vê que ele está com o mesmo label, né? Label 23, label 23, só que o nome dele é diferente. Esse aqui é o label 23, já esse aqui é o label 27. Isso é uma nomenclatura que o Delphi utiliza para não ficar os componentes sem identificação, né? Sem você poder nomeá-los. E é isso, essa é a finalidade do painel, agrupar outros componentes para poder organizar melhor os seus formulários. Agora, sim, o group box, que é a mesma coisa, só que tem aquela finalidade, aquele diferencial que eu expliquei a vocês desse textozinho aqui. Vou botar aqui, deixa eu ver, dados do cliente. Aí você coloca aqui label, a mesma coisa. E por aí vai. É a mesma coisa, só tem esse diferencial.
Agora temos um outro componente também que é para efeitos visuais. Esse é mais para efeitos visuais, que é o shape. O shape, ele é uma forma que pode ser tanto um quadrado, quanto um retângulo, quanto um círculo, né? Ou até mesmo uma linha, se você torná-lo bem baixinho, né? Bem pequeno, que ele tem essa finalidade de dar algum efeito, de deixar mais bonita a sua tela, o seu formulário, né? Nesse caso aqui é um shape. É porque ele está aqui dentro, ele está com esse alinhamento top, né? Então ele fica grudado aqui em cima desse painel, entendeu? Com o uso vocês vão ver que tem certas dicas que fazem com que as suas telas fiquem cada vez mais aperfeiçoadas, né? Essa propriedade dele, esse align, ele pode ser alinhado tanto no topo quanto ao client, que é toda a área onde ele estiver. Custom, que é que você vai definir, né, onde ele vai ficar, todo à esquerda, ou todo à direita, ou todo ao topo, né? Isso aqui também é um shape. Eu apelidei ele, né, de SP Header, porque ele fica no cabeçalho do formulário, né? Então, aí quando eu quero identificar, quando eu quero fazer alguma coisa com esse shape, eu já sei que o nome dele é SP Header, né? Para mim facilita bastante. E também ele também está alinhado ao topo. Por quê? Por que é alinhado ao topo? Para ele não ficar saindo. Eu fico mexendo no componente daqui para lá, ajustando com relação ao tamanho. Às vezes eu adiciono um outro componente, a tela fica menor. Aí eu já deixo ele organizado lá para ele não ficar se mexendo. Mas o shape ele é mais para efeito visual. Eu posso dizer seguramente que ele é só para efeito visual. Ele não tem nenhuma propriedade para acrescentar texto, né? Ele é só para visual mesmo. Temos o componente image, que vocês podem ter deduzido. Isso aqui é um image, o qual você vê aqui que ele funciona com bitmaps, né? Você adiciona ele. Sim, onde é que você adiciona ele? Você vem aqui na aba Additional e pega esse carinha aqui, tá vendo, com essa paisagem, e adiciona ele. Ele vem com esse quadrado transparente, né, ao fundo. E aí quando você adiciona, você vem aqui em Picture e vai buscar a sua imagem onde quer que ela esteja. Ele também adiciona JPG, BMP. E é isso, é para fins decorativos, né? Mas também depende do contexto. Vai que você tem um sistema que faz reconhecimento, sei lá, você vai fazer um sistema que faça a marcação de pessoas, como no Facebook, por exemplo. E aí você, em determinada área, você pode ler o pixel para determinar onde é que vai ficar. Não sei, depende muito do que você estiver fazendo, mas ele é mais para efeitos decorativos. E também, por último, o nosso Quick Report, que é a impressão de relatórios, né? Nosso gerenciador de relatórios. Outro que também levaria um bom tempo, porque também mexe com banco de dados, né? Com acesso a dados, e aí seria muito extenso, né? A gente já vai aí com cerca de 20 minutos de aula e a gente ainda não falou nem um décimo de cada componente. Imagina se a gente ficar, né, adentrando muito. Eu vou só abrir aqui um formulário que tem um relatório para mostrar a vocês. Aqui é a tela de filtro. Aqui. Pronto. Esse aqui é um relatório do Quick Report. Para você pegar o Quick Report, você tem que vir aqui nessa aba Key Report e adicionar esse carinha aqui, né? Ele vem aqui cru, é claro, né?
sem nenhuma informação, mas ele, depois você vai configurando, estilizando ele, colocando essas bandas, né? Ele chama de bandas, né? Banda de cabeçalho, banda de sumário, banda de rodapé e tudo mais. Mas isso a gente vai ver em outro momento. Se por acaso você não tiver essa aba Key Report no seu Delphi, você vai ter que vir aqui em Component, Install Package e adicionar a biblioteca dcl-qrt70.bpl, que geralmente ela está lá em Program Files 86 Borland Delphi bin. Geralmente ele está lá nessa pasta, e aí você adiciona. Ele vem no Delphi, mas por que cargas d'água às vezes ele não vem instalado, eu não sei, mas isso não é um problema, você vai lá e instala ele. Bom, eu espero que tenha ficado entendido, que não tenha sido muito corrido. A ideia desse vídeo não foi ensinar vocês como usar, é mais um apanhado geral de vocês verem onde é que você pode localizar cada componente e ver assim rapidamente como é que ele funciona e qual o seu contexto, né? E saber que ele existe já é uma grande coisa. Então eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima.